Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juan Acosta. Sou eu quem faz esses vídeos aqui no Outras Rimas. Aqui é um espaço onde eu coloco as minhas, enfim, experimentos com vídeo, né? E comecei a fazer algumas traduções de poesia, sobretudo, de alguns contos. Vocês podem ver que a tradução foi minha. E hoje em dia eu sou estudante de tradução, sou tradutor também. Faço meu mestrado na área da tradução e o meu tema da minha dissertação é, de fato, Edgar Allan Poe. E, e o Poe hoje está de aniversário, então eu achei que eu deveria fazer um vídeo para comentar, já que eu nunca boto a minha cara aqui no canal. Mas enfim, sou eu e algumas participações de algumas amigas também que participaram aí nos outros vídeos, né? Tem a Laura Pujol, tem a Ana Priscila Costa, que também fez participação ali. Mas basicamente eu que edito esses vídeos e eu que, enfim, que traduzo alguns dos poemas que estão aí, tá? Então esse é um experimento que eu faço, vocês devem ter percebido já, que esse canal é um experimento que eu faço com tradução em vídeo e às vezes eu percebo também que esses vídeos de alguma forma ajudam a traduzir, né? As outras rimas aqui são os elementos que o audiovisual me dá para continuar traduzindo, são as outras rimas desses textos, né? Enfim, fazendo esse preâmbulo sobre o canal, eu queria falar um pouco de Edgar Allan Poe hoje, já que é o aniversário dele, tá? E como eu pesquiso Edgar Allan Poe e a sua relação com seu grande tradutor que foi o Charles Baudelaire, e como essa influência do Baudelaire se propaga nas traduções e nas traduções brasileiras, enfim. Então existe toda uma discussão aí de, né, os elementos baudelarianos que permanecem na tradução do Poe. Volta e meia alguém me pergunta qual é a melhor edição do Edgar Allan Poe, né? Então eu pensei que a maneira de eu comemorar aqui os 210 anos que o planeta teve a presença de Edgar Allan Poe quando ele nasceu, né, e permaneceu até hoje, permanece entre nós com seus textos. Eu peguei alguns volumes aqui das coisas que eu tenho de pesquisa que ficam nessa estantezinha aqui, que é onde geralmente eu guardo os meus materiais de pesquisa. Então vamos lá, vamos falar um pouco disso. Não sei se teria a necessidade de a gente falar quem é Edgar Allan Poe, vocês devem ter conhecimento. Eu percebo que o vídeo com mais visualizações desse canal, inclusive, é esse vídeo do conto The Oval Portrait, que é o retrato oval, que é uma tradução que não é minha, inclusive, e enfim, a gente pode um dia discutir sobre essa tradução, mas eu mostro ela aqui porque eu peguei alguns dos livros, tá? Bom, aqui é um canal do YouTube Smoker Friendly. Eu acho que alguns textos, inclusive, tem bastante nicotina dos textos que eu coloquei nesse canal aí. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o que eu vou falar aqui que eu acho que pode ser o mais pontual? Em vez de eu falar qual é o melhor, porque esse negócio de qual é a melhor obra traduzida do Poe, não tem como saber, né? Até porque a cada tanto vão aparecendo novas versões, né? Mas o que eu posso fazer é mostrar os que eu tenho e fazer um breve comentário. Então, para mim, uma maneira de tu chegar de forma objetiva, assim, sucinta na obra do Edgar Allan Poe e entender, tô falando dos contos aqui, deixar bem claro, né? Eu acho que talvez esse aqui seja um dos mais interessantes e objetivos. Essa versão é muito legal, que é a versão da editora Edra. Eu gosto muito dessa editora. Tem todo um texto introdutório feito pelo tradutor, que é esse baita tradutor aqui, que eu também pesquiso algumas coisas que ele anda fazendo, que é o Guilherme da Silva Braga, grande tradutor. E ele é bem ousado, esse tradutor aqui. Essa edição é de 2009, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. 2009, 10 anos. Agora que estamos nessa fase de ficar fazendo retrospectiva de fotinho de 10 anos. Bom, então essa aqui tem 10 anos já, essa edição aqui, tá? Do Guilherme da Silva Braga, um grande tradutor. Eu gosto que ele tem uma maneira bem particular de traduzir e ele abre questionamentos para nós que trabalhamos na área da tradução. Abre caminhos interessantes para a gente pensar como interpretar, né, o Poe. E é muito bacana. Então, a primeira que eu vou dizer, essa aqui porque é bem rápida, tá? Gato Preto e Outros Contos. E essa aqui é uma ótima maneira de chegar nele. Se tu quer perceber o Edgar Allan Poe assim, com as suas nuances, com seus não só a questão retórica, mas a sua
junção até dos termos que ele usa. O Guilherme costuma manter bem o texto, bem usando as expressões em latim, ou em alemão, ou em francês, que o Poe usa nos textos. Aqui tem, tá? São, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contos tem aqui. São ótimos contos, tá? E eu acho que essa aqui seria uma versão bacana, ó. E é bonita, essa edição é linda. Eu diria, essa aqui é uma das minhas preferidas do Edgar Allan Poe, que o Guilherme da Silva Braga traduziu. Depois, essa aqui também é bem interessante, essa aqui de 2009 que eu acabei de mostrar, essa aqui é 2010 ou 2011, já digo pra vocês, 2011, que é da LPM, tá? Que é o Rodrigo Brunig que traduziu. Rodrigo Brunig, ele é um ótimo tradutor também, tá? E é dessa nova safra de tradutores aí que andam buscando, vamos dizer assim, ressignificar algumas coisas, também se afasta um pouco dessa influência baudelairiana. É interessante esse movimento que está acontecendo entre os tradutores, e a gente continua tendo edições novas do Poe, né? Então essa aqui também é bem legal, tá? Bem legal. Essa aqui, Os Caravelho de Ouro e Outras Histórias, Brunig que traduziu, tá? Essa aqui já tem mais, ó. A gente já tem 12 contos, são 12 contos nessa edição aqui. Então a versão Pocket, eu acho que as mais legais que eu tenho são essas duas. Eu diria que essas duas aqui, tá? Depois eu tenho essa aqui, que é bem clássica e bem circulada pelas livrarias, que é essa aqui, ó, que é a tradução do José Paulo Paes, Histórias Extraordinárias. Tem bastante conto nessas histórias aqui, mas é uma tradução mais antiga, porque o tradutor é de 58, vamos dizer, o copyright, né, dessa tradução aqui. Então vejam que já é uma tradução bem antiga, tá? É a que das que eu mais vejo nas livrarias é essa aqui. É uma boa tradução, não vou dizer que é ruim, tá? Mas eu não acho que chegue aos pés dessas duas traduções aqui. Essas são ótimas traduções, tá? Tem mais coisas mais recentes que depois eu comento, só que eu não entrei muito porque eu só comprei elas e eu não cheguei a abrir muito, tá? Mas eu já dei uma bisbilhotada nelas e acho que talvez elas estejam valendo. Outra que também é bem circulada por aí é essa aqui, né? Que é As Histórias Extraordinárias, a versão essa aqui era da Clarice, ó, da Clarice Lispector. Essa aqui tu encontra na Saraiva direto, as Histórias Extraordinárias, né? Aliás, esse nome Histórias Extraordinárias vem da versão em francês, não tá aqui a minha edição, tá ali naquela estante, né? Que vem do Histoire Extraordinaire, que é aí que vem o nome, que foi o Baudelaire que deu esse nome. Essa edição aqui, as traduções, elas são bem adaptadas, tá? E às vezes eu sinto um ar baudelairiano nessas traduções da Clarice Lispector e uma certa liberdade. Ela traduziu meio que adaptando, tá? Ela não é bem fiel ao texto, ela vai às vezes até mais objetivo, corta coisas nela, tá? Assim como o José Paulo Paes em alguns momentos também dá umas quebradas no texto. Eu não sei, a gente também tem que entender que esses tradutores aqui são mais antigos, né? E já tinham, vamos pensar que as normas de tradução eram outras naquela época, e eles são, enfim, traduções, essas duas são traduções clássicas, mas eu prefiro as mais recentes, se vocês querem saber. Essas aqui ainda circulam bastante, mas são mais antigas. Tem essa aqui, só pra fechar, porque eu meio que tô enrolando aqui, mas essas aqui são de 2000, da década, vamos dizer assim, dos anos 10 ali, pra baixo, né, até os anos 2000. Essa aqui de 2011, 2009, e essa aqui, que eu vou mostrar agora, é de 2002, essa tradução aqui, que também circula bastante, tá? Junto com uma outra que eu não peguei, tá lá, sou um babaca. Tem uma outra ali que também é o mesmo tradutor, tá, que é o William Lagos. Eu sinceramente acho que as traduções do William Lagos, elas são mais simplificadas, elas tentam se adaptar a um gosto mais, talvez para um leitor mais de ensino médio. Eu vejo que talvez para um garoto de 15 a 18 anos, realmente essa edição aqui ela faz tu entrar na obra de uma maneira mais fácil, tá? Então, se é nesse sentido, se vocês querem buscar uma maneira mais assim de entrar na obra do Poe como primeira chegada, talvez essa aqui seja uma boa opção, mas eu ainda fico com essas duas, tá? Mas essas três aqui são as do início do século, tá? Bom, falei das velhas. Depois, quem quiser catar uma coisa mais obscura, tem isso aqui vocês não vão achar mais, só achando em sebo, para quem é mais viciadinho assim, em Poe, que é o Poe Desconhecido.
tá? Essa edição aqui dos Rebeldes e Malditos da LPM, isso aqui é dos anos 80, tá? E tem alguns contos desconhecidos do Poe, os comentários do Charles Baudelaire pela obra, tem traduções e coisas sobre o Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, o Huysmans, o André Breton. Então, para saber coisas assim menos conhecidas do Poe, esse aqui também é um bom livro para dar uma sacada, tá? Seguindo nessa linha aí, tem esses ensaios também que eu já comprei esse ano, tá? Isso aqui deve ser de 2011, já digo. Ensaio sobre Edgar Allan Poe, 2003. Não é 2011, cabeção. 2003, tá? Traduzido do original francês, é um capítulo só, tá? Maturité. Que o nome é Obras Completas do Baudelaire, né? E aí tem aqui ensaios do Baudelaire sobre o Edgar Allan Poe, que vocês vão encontrar em vários desses livros do Poe que andam circulando pelas livrarias. Aqui é uma maneira de terem colocado assim tudo que pelo menos o principal, não sei se está faltando alguma coisa, eu acho que tem tudo aqui que o Baudelaire escreveu sobre, tá? A parte crítica dele sobre o Poe. E é importantíssimo esse texto para quem quer saber a ressonância e a importância do Charles Baudelaire. Como tradutor e o cara que ajudou o Poe a ser conhecido pelos contos e chegar até nós, foi por causa do Baudelaire, não tenha dúvida, né? O Poe não era um cara conhecido nos Estados Unidos, foi conhecido só pelo Corvo e chegou até nós porque esse camarada Charles Baudelaire conheceu traduções, leu traduções francesas e pensou, eu quero traduzir esse cara porque esse cara tem muito a ver com a minha obra. Enfim, também é legal para tu dar uma sacada de o que o Baudelaire fala sobre o Poe. São textos importantíssimos desses estudos. E para fechar aqui, essas duas edições que são as mais recentes que eu tenho, elas são lindas, são muito, muito bonitas, tá? Essa aqui que é da Tordesilhas, que é de 2012. Essa aqui é de 2012, olha só o trabucão que é. Ela é linda, essa aqui também vejo bastante por aí pelas livrarias. Deixa eu ver quem traduziu aqui. Tem o prefácio do Charles Baudelaire, tem ilustrações do Harry Clarke, tá? Tradução é Cássio de Arantes Leite, tá? Eu não entrei muito nesse texto aqui, porque ele não tem aqui o conto que eu trabalho bastante na minha dissertação, que é o The Imp of the Perverse, muitas vezes traduzido como o demônio da perversidade, enfim. A gente pode um dia conversar sobre esse conceito, inclusive, da perversidade, mas não vai ser hoje. Mas, enfim, uma edição muito bonita, tá? Ela é muito legal, com algumas ilustrações, não muitas, mas algumas. Essa aqui também é bem legal, essa edição aqui, tá? E essa aqui eu acho que é a mais bonita de todas, tá? Essa é a mais bonita e que saiu em 2017. E essa aqui são de duas tradutoras, não, é só de uma, é a Márcia Luiza, tá? Que é da editora Darkside. Eu vejo que as pessoas comentam, né? E Medo Clássico, Edgar Allan Poe. A Darkside sempre tem umas edições muito lindas, né? Então quem curte o fetiche do livro bonito, vai que esse aqui tá bem legal. Como é que ela separa os contos? Eu dei algumas lidas em alguns dos contos e achei bem interessante a tradução dela, tá? Da Heloísa. Mas é interessante, eu só queria mostrar aqui que ela vem assim, ó, separada por... Ela fez uma separação dela, né? Que ela vem separada por, digamos assim, temáticas. Olhem bem que interessante. Que aí dependendo de onde tu quer chegar, em qual parte da obra do Poe, ela separa bem. Então, por exemplo, Espectro da Morte, Narradores Homicidas, né, que tem aqui clássicos, né, Narradores Homicidas é o que mais tem no Poe. O narrador comete um delito e depois ele se aniquila, ele mesmo se entrega para a polícia, sempre tem uma questão com a consciência. Um dia a gente pode falar melhor sobre isso. Hoje eu queria só falar aqui nesse vídeo sobre as mais bonitas. Essa aqui, para mim, é a edição mais linda. Olha essa foto, que massa. Muito bonita. A textura, nossa, esse livro aqui é demais, tá? E aí realmente tem bastante ilustração bastante ilustração, mas tem bastante design também bonito assim, né, com todas umas corzinhas, olha só. Essa edição aqui acho que é a mais bonita de todas as edições brasileiras até agora. Eu acho que eu chutaria essa aqui, tá? E é isso, eu não tenho a melhor, tá? A mais legal. Vocês podem escolher, porque todas podem ir para algum caminho. Essa aqui talvez seja a mais simples de ler. Essa aqui eu achei as mais ousadas e as mais... também assim, versão pocket, porque essas versões tu não vai andar no ônibus, né? Com esses trabucão aqui lindos, mas tu não vai andar no ônibus com isso. Talvez tu queira andar no ônibus com essa aqui. Então eu diria que essas duas aqui são as melhores para andar no ônibus lendo. Vai por essas aqui, hein?
E as mais bonitas são essas duas aqui, então. As mais práticas, eu diria, né? Mais práticas e boas traduções. E as mais bonitas são essas duas aqui. Certo? Bom, é isso aí. Espalhem esse vídeo aí. Eu queria começar a dar mais falar um pouco pra galera do meu canal aí do Outras Rimas. E peçam pra galera compartilhar, pra se inscrever no canal, apertar no sininho que eu vou começar a botar mais vídeos por aí. Eu gostaria de falar mais sobre Edgar Allan Poe, porque eu vejo que o vídeo de maior ressonância no canal, inclusive, é do Edgar Allan Poe. E eu quero ainda fazer, depois quando terminar a questão da minha dissertação, poder fazer a minha tradução de alguns contos também, colocar aqui no canal. Esse é um projeto que vai vir para depois, tá? Mas eu queria abrir para discussão, para a gente falar também. Eu acho que é um tema muito legal. O Poe tem muito a nos ensinar, sobretudo para quem está interessado em saber como era a maneira de pensar o século XIX e esse Estados Unidos dos anos 40, né? Esse Estados Unidos que ainda não era a grande potência mundial que a gente vai ver no período, enfim, do início do século XX. E como a importância da França para fazer esse cara que mora num país que até então era medíocre, intelectualmente não era tão importante, né? Mas como ele chega até nós, que é quando Poe, ainda vivo, vejam que curioso, ele circula por Paris, né? E ele sabe disso, ele toma conhecimento que Paris anda publicando textos dele. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa recepção francesa outro dia, tá? E, enfim, Baudelaire foi o cara que nos trouxe ele, de certa forma, né, um baita tradutor, mas ele segue até hoje sendo traduzido e as pessoas tentam ainda hoje achar novas maneiras de traduzir e achar novas maneiras de interpretar esse texto para que ele siga atual, porque realmente a maneira como o Poe concebe os contos dele foi muito importante para nós que amamos o conto, né? Quem curte relatos breves deve saber que em algum momento vai ter que te deparar com Poe. Poe foi um grande gênio nessa arte, né, de ser conciso, né, tu pegar em 8 páginas e tu ter uma história que tem início, meio e fim e te segura, né, ela te prende. Ele tem realmente descobriu uma fórmula muito boa de fazer isso. E a gente inclusive pode falar sobre isso, né, que é o texto que ele fala sobre isso, que é da filosofia da composição, fala muito sobre a maneira como ele escreveu. A gente pode deixar isso para outro momento. Certo, galera? Então, se inscreve no canal, aperta no sininho ali para receber mais coisas. Eu deixo esses aqui como meus favoritos, como a maneira mais prática de ler o Poe e chegar até ele, tá? E os mais lindos são aqueles que eu botei antes. Nos vemos por aí. Um abraço, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Tchau. E comemorar um feliz aniversário pro Edgar Allan Poe, que até hoje está com a gente. Grande Poe. Abraço, nos falamos.